Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, querido povo de Deus, presente nesta Igreja Matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Rádio Ativa. Hoje, na liturgia, nós encontramos, na primeira leitura e no Evangelho, a figura da viúva. A primeira leitura do livro de Reis fala de uma viúva de uma localidade chamada Sarepta. E o Evangelho também vai falar de uma viúva que estava no templo e foi fazer a sua oferta. Na primeira, então, para a gente poder entender melhor, vamos olhar para a viúva no contexto lá do Antigo Testamento, da época de Elias e também da época de Jesus. Completamente diferente do contexto que nós vemos a questão da viuvez nos dias de hoje. Naquela época, a viúva, quando ela não tinha filho, e a mulher não podia trabalhar, e aí nenhuma mulher casada não podia trabalhar, então, se ela ficava viúva, ela não tinha quem sustentá-la. E ela não podendo trabalhar, se ela tivesse um filho, a este filho caberia o sustento da mãe. Mas se ela não tivesse filho, só lhe restaria uma alternativa: pedir esmola. Ela tinha que mendigar. Então, a gente olhando para esse contexto, nós entendemos por que aqui está falando da pobreza da viúva. Na primeira leitura, uma morrendo quase de fome com o filho, e na outra, uma dando uma pequena esmola, fazendo a sua pequena oferta. E aqui também faz nos lembrar quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, sem que ninguém pedisse para ele, porque ele viu e ele sabia que aquela mulher, aquele era o filho único que ela tinha, e ela, então, a partir dali, perdendo o filho, já que o marido tinha morrido, também estaria condenada a mendigar. Quando nós olhamos na leitura, ela nos ensina, essa viúva de Sarepta, a partilha com solidariedade. Imaginem vocês que ela já tinha tomado uma decisão. Eu só tenho isso aqui de farinha e só tenho um pouquinho de óleo. Vai dar para mais uma receita, mais um dia. E aí depois eu e meu filho vamos morrer de fome aqui. A nós não teremos mais como. E aí, quando ela está ali esperando a morte, chega o profeta, e o profeta lhe pede a água e pede o pão, que seria então o seu último alimento. Aí aquela mulher, ela partilha o pão. E nós vemos que depois a leitura diz que a bênção desce sobre ela, e não lhe falta, a farinha não acaba, o azeite não acaba. Na segunda leitura da carta aos Hebreus, nós tiramos, vou pegar 3 pontinhos, 3 ensinamentos importantes aqui. O primeiro, Jesus Cristo veio ao mundo para nos libertar do pecado. Em outra passagem da carta aos Gálatas, nós vemos que o apóstolo Paulo diz assim: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós éramos escravos do pecado e pela sua morte de cruz fomos libertados. Mas é engraçado porque aí a gente volta para a escravidão. Imaginem vocês pegar um escravo e libertá-lo. Falar, você está livre. Aí ele sai daquela fazenda que ele era escravo, vai lá na outra fazenda se oferecer para ser escravo de novo. É isso que nós fazemos quando insistimos viver no pecado. Segundo, a segunda lição, a entrega, a renúncia, porque Jesus se entregou por nós. Quando você quiser saber a medida do amor que você tem para alguém, pergunte a si mesmo o que você seria capaz de fazer por esta pessoa que você diz que ama. Você iria até as últimas consequências? Você seria capaz de morrer por ela? Aí você começa a entender o que é o verdadeiro amor. Qual sacrifício que você é capaz de fazer pela pessoa que você diz que ama? Eu tenho citado um exemplo, aconteceu aqui na cidade de Franca, uns anos atrás, de uma mãe, durante uma chuva torrencial, as enchentes, e ela viu que o filho dela estava sendo levado naquela correnteza.
E ela não pensou duas vezes, ela pulou dentro d'água para salvar o filho. Só que tinha um detalhe, ela não sabia nadar. Esse é o amor, que não mede consequências. E esse foi o amor de Cristo para nós. E o terceiro ensinamento a levar desta leitura, aí está escrito bem claro, em letras que não dá para ter dúvida. Nós morremos uma única vez. Então para com essa besteira de que você vai voltar aqui. Tem gente que fica aqui dentro da igreja, não pode, o católico ficar falando essas coisas. Tem gente que fica com essas conversas. Não, porque eu estou sofrendo muito nessa vida, na outra vida eu sou pobre agora, na outra vida eu vou voltar aqui rico. Eu sou gordo, eu vou voltar magro, eu sou preto, eu vou voltar branco. Para com isso, aqui na palavra de Deus está dizendo, você vai morrer uma vez só. Depois, quando nós chegamos no Evangelho, vale destacar que Jesus pontua nesse Evangelho em duas partes, poderíamos assim dizer. A primeira parte é uma crítica aos fariseus. A primeira parte é uma crítica àqueles ricos, aqueles que têm muito dinheiro. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus diz assim, eles estavam fazendo a oferta daquilo que estava sobrando. E Jesus criticava porque Jesus dizia que eles vestiam aquelas roupas, eles queriam aparecer. Vocês já devem conhecer algumas pessoas assim, né? Não é aquela pessoa quando ela chega no ambiente que é impossível a gente não perceber que ela chegou? Eu fico pensando assim, tem pessoas que falam assim, aquela mulher que veste que nem uma perua, né? Quando ela chega, né? E tem uns que ainda usam um salto que quando entra, não tem como você não saber que chegou, né? E eu fico pensando aqui então, essas pessoas, e a crítica que Jesus faz é essa, estavam a fazer a sua oferta, e elas queriam que todo mundo soubesse que elas estavam indo fazer a oferta, e queriam que todos vissem que ela estava dando bastante na oferta. Aqui na nossa paróquia nós não temos o hábito, aqui nós passamos a sacola da oferta, mas em alguns lugares fica aqui na frente, né, a caixinha ou a sacolinha, né? Aí eu fico imaginando, essa pessoa que Jesus está criticando, ela entrando aqui no meio do corredor, ela pega uma nota de 100 e vem assim para fazer a oferta, né? Aí chega lá na sacolinha, vai pôr a nota de 100 para todo mundo ver que ela tá fazendo a oferta de 100 reais. E o pobrezinho, coitado, entra, fecha a notinha de 2 na mão, uma moedinha de 1, para ninguém ver o quanto que é, enfia a mão dentro da sacolinha e solta. É a viúva aqui desse evangelho. Por quê? A viúva, ela não deu o que estava sobrando, ela deu o que ela tinha. Por isso que Jesus diz, ela doou tudo. A doação dela foi completa, total. E nós precisamos então olhar para esse lado aqui. Quando é que nós damos as coisas para as pessoas, para o outro, e aqui lembrando o evangelho que lemos no dia de finados, é para Jesus que nós estamos dando. Quando a gente dá para alguém que necessita, então a gente tem que lembrar disso. E aí eu faço aqui um recorte. Lá no livro do Gênesis, quando Caim e Abel vão fazer a sua oferta, por que Deus não aceita a oferta de Caim? Primeiro, porque ele não deu com o coração. E segundo, que eu fico imaginando assim, Abel, ele criava animais, era um pastor. Então, ele pegou o primogênito, pegou o mais bonito, sem defeito, e doou, ofertou a Deus. Caim cuidava das plantas. Eu imagino que ele deve ter chegado no pé da laranjeira, pegou aquelas laranjinhas feias, enrugadas, essa aqui eu vou dar para Deus, e eu vou ficar com as bonitas para mim. Porque é assim que nós fazemos. A cultura nossa está aqui dentro. Imagine você estar na sua casa, bate alguém na sua porta, só tem um pão para me dar? A gente, eu vou ver se tem um pão velho para te dar. E a gente chega lá, a gente procura um pão murcho, um pão duro, para ter lá e entregar para a pessoa. A gente não pega o melhor pão para dar para a pessoa. E engraçado porque isso faz com que até a pessoa que vai receber, ela fica também estigmatizada. A tal ponto que quando ela vai pedir, ela já pede o pior. Ela vai pedir, ela já chega assim, você não tem um pão velho para me dar? Você não tem uma roupa que você não usa, rasgada, para me dar? Quer dizer, ela já está pedindo que não presta. Porque nós habituamos também a fazer isso. Às vezes eu fico pensando, eu falava da oferta, né? Porque às vezes, agora essa colinha passando no banco.
Às vezes a gente pega a carteira, abre a carteira, a gente vai procurar a nota de menor valor e aquela mais suja, mais feia, mais velha. E se tiver rasgada, a gente põe ela dentro da sala, a gente dá para Deus. A gente faz igual Caim. Cuidado, gente. Né? Então, quando vamos ofertar, tem que ser de coração. Por isso que Deus não aceitou Caim, porque ele não doou com o coração. E aí, aproveitando o tema, é bom a gente tocar nesse assunto também. Eu não sei se vocês, eu sei que alguns sabem, é claro, a diferença dízimo, oferta e esmola. É claro que muita gente faz confusão, até mesmo nas leituras às vezes se faz confusão. Mas eu teria que ter em mente o seguinte: o dízimo, a esmola e a oferta são bíblicos. Os três estão na Bíblia. O dízimo, a palavra dízimo vem de 10ª parte, 10. Mas antigamente não tinha dinheiro. Então o que eles faziam? Eles doavam, e o correto dizer isso é devolver a Deus, não é pagar. Não é como eu pagar a Deus. Eu nunca vou conseguir pagar a Deus. Mas é devolver aquilo que Deus me dá. Então eles devolviam a 10ª parte. E eles devolviam o quê? Nasceu 10 bezerros, um bezerro eu devolvo para o templo. Colhi 100 sacas de trigo, 10 sacas é para o templo. Isso não é meu. Então eles faziam isso e ficou então os 10, depois quando 10% tal. É claro que algumas denominações exigem os 10%, tem que ser 10, faz até lista, põe na parede, proíbe de participar da ceia, etc., que não tem nada a ver com a doutrina e com aquilo que ensina a nossa Igreja Católica. A Igreja Católica tem dízimo? Tem. Mas a Igreja Católica não obriga ou não força ninguém a falar, tem que ser 10%. Ah, ganho R$1.500, tem que pagar 150, tem que doar 150. Não. A igreja diz assim: você deve doar, devolver aquilo que o seu coração sentir. É claro que tem uns coração que não sente nada, né? Mas aquilo que o seu coração sente. Então, se de repente é R$50, é 60, não importa. Mas você contribui. Por quê? Porque o dízimo deve ser empregado para a manutenção do templo, para a manutenção de toda a estrutura de evangelização. Então, ou seja, é o salário do funcionário, é a energia elétrica, é a água, é tudo que se gasta, é para comprar o pão, o vinho, as toalhas, as velas, tudo isso é dinheiro. Então o dízimo é para sustentar o templo e todos aqueles que nele estão. Agora, eu fico pensando, se nós fôssemos fiéis no dízimo, mesmo que não fosse 10%, você pagasse 2%, 3%, eu tenho certeza que o padre não precisava ficar queimando a cabeça para fazer quermesse, fazer bingo, fazer não sei o quê, para ter dinheiro para manter o templo. Ele manteria sem fazer nada disso. Mas vamos rezar e pedir a Deus para a gente poder entender a importância de que é nossa obrigação fazer isso. Depois, a oferta. A oferta, a gente até pode dizer assim, é aquilo que eu dou com generosidade, que eu quero dar a mais, está sobrando aqui. Eu lembro que, por exemplo, se a sacolinha passar, e cada pessoa colocar, você fala, eu vou colocar R$2, primeiro domingo do mês, segundo domingo, 2, terceiro domingo, 2, quarto domingo, 2, no final do mês você terá feito oferta de R$8 para a igreja. Não dá para comprar uma coca grande. Não vai matar ninguém. E você vai falar, isso aqui está sobrando e eu quero doar, eu quero ofertar, para também ajudar a manutenção deste templo de Deus. E depois, por fim, a gente sempre fala, a esmola é para o pobre, é para o necessitado, é para que a igreja possa fazer as obras de caridade. É para isso que nós olhamos para a esmola. E também, por falar em doação, por falar em entrega, pensar aquilo que você doa de tempo para Deus e para a igreja. Não, eu vou na missa, então eu dou 1 hora no meu domingo para Jesus, das 10 às 11. Não é isso não, aqui você está no culto. Aqui você está no culto. Eu quero saber a doação que você dá para limpar, porque aqui você chega aqui, está tudo limpinho, está tudo organizado. Tem pessoas que chegam aqui mais cedo para poder organizar, para marcar a intenção, para poder acender a vela, para colocar a toalha, depois tem que lavar, tem que passar, tem que limpar o templo. Então, ou seja, são pessoas que doam o seu tempo, para que a igreja possa caminhar. E encerrando, eu gostaria de lembrar,
instituído pelo Papa Francisco, nós estamos na semana da Jornada Mundial dos Pobres. No próximo domingo, 33º domingo do tempo comum, é o Dia Mundial dos Pobres. Então nós temos aí toda essa semana, já que o Evangelho de hoje fala de uma viúva pobre, para nós pensarmos e rezar por todos eles. Tem gente que pensa que pobre não existe, né? Essa semana o IBGE publicou o resultado do censo. Vocês viram lá quantos milhões? 16, né? 16 milhões de pessoas morando em favelas. Eu lembro porque eu li a reportagem, citava lá principalmente duas cidades, Belém do Pará e Manaus, em favelas enormes. Aquelas pessoas que moram naqueles barracos de tábua, coberto com lona preta, em cima da água, não tem esgoto, não tem nada. Então a igreja lembra deles nessa semana, e nós também devemos, com a nossa oração e naquilo que nós pudermos, ajudar aqueles que mais necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.